Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tratar de um assunto importantíssimo que está na última parte do capítulo 11 de Apocalipse, dos versículos 15 a 19, e que fala sobre a sétima trombeta. Este é um assunto que até chega a ser polêmico por causa das correntes teológicas de interpretação sobre a vinda de Cristo. Porém, nós vamos, como eu sempre tenho proposto, estudar o livro, os versículos, passo a passo, para entendermos o que está acontecendo. No vídeo depois deste aqui, eu pretendo falar a respeito das trombetas e talvez tentar elucidar alguma coisa sobre este assunto. É só para esclarecer sobre o que eu estou falando, é que uma corrente teológica que defende que esta trombeta seria a trombeta tocada quando o Senhor Jesus viria buscar o seu povo e coloca a igreja dentro da grande tribulação, e então esta trombeta seria tocada, enfim, para concluir todas as coisas. Mas eu já dei meu posicionamento aqui, embora não é isso que eu vou falar, nem vou defender, mas assim, já coloquei meu posicionamento que eu creio no pré-tribulacionismo, em que eu creio que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação e que então a trombeta que vai soar para que a igreja seja levada aos céus e seja arrebatada não é esta mesma trombeta. Porém, aqui agora nós vamos estudar a palavra pela palavra, no capítulo 11 de Apocalipse, para que nós possamos compreender, identificar aonde, o que, quando, por que está sendo falado, está sendo relatado por João. Antes de dar continuidade, então, eu vou falar de sempre. Curta, comente, compartilha com alguém este vídeo, que quem sabe você conheça alguém que não entende sobre o Apocalipse e que gostaria de entender, ok? Então, o estudo é simples, nós não ficamos assim debatendo questões teológicas, enfim, mas dentro da proposta do canal é trazer um pouco mais de conhecimento, de entendimento nas escrituras, ok? E que seja compreensível para todos. Então, eu quero que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, que você fique até o fim e que possa abençoar você. Ok, então, versículo 15 do capítulo 11 diz assim: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A sétima trombeta será então, como eu dei um spoiler aqui, uma ocorrência, um acontecimento complexo, porque nós vamos ver aqui que a gente está esperando esta sétima trombeta desde o anúncio das outras trombetas. Nós já vimos cada uma delas nos capítulos anteriores. A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, cada uma o que vinha anunciando. E nós sabemos que a quinta, a sexta e a sétima, ela anunciava 3 ais. Um ai na quinta, um ai na sexta e um ai na sétima. Nós vimos que a quinta e a sexta trombeta trouxeram juízos muito terríveis para o mundo. Demônios que foram soltos, né? Abaddon, Apolion, os anjos que estão junto ao rio Eufrates, poderosíssimos, que vão infligir sofrimento às pessoas na terra. E aqui então espera-se a sétima trombeta, onde diz que seria o terceiro ai, né? E aí a gente vê que não é como
nos versículos, as trombetas anteriores. Então, a gente fala que ela é uma trombeta complexa, porque ela consiste essencialmente de tudo quanto está reservado ainda para acontecer no Apocalipse. Nós vamos ver mais para frente que outros juízos ainda virão. Ainda teremos uma série de 7 taças que serão derramadas de juízos no mundo. Mas vamos ficar aqui por enquanto. A 7ª trombeta, como o 7º selo, ela é seguida pelo advento do reino de Deus. Vamos lembrar então um pouquinho. A abertura dos selos, lembra? A primeira série de juízos, onde começou ali as coisas acontecerem, ela se dá no capítulo 6, que é a abertura dos selos, e vai falando, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Quando chega no 6º selo, então tem uma pausa ou um interlúdio para que seja aberto o 7º selo. E essa abertura do 7º selo, então começa os selos a serem abertos no capítulo 6, mas o 7º selo ele vai ser aberto apenas no capítulo 8. Então, entre o 6 e o 8, outras coisas são relatadas, como nós vimos já nos estudos anteriores, como fala dos 144 mil, enfim. E aí, no capítulo 8, então, vai relatar o 7º selo, que anuncia, na verdade, o 7º selo, ele anuncia, por sua vez, os 7 anjos que vêm com as suas 7 trombetas. Então, o 7º selo era o anúncio. E a gente lembra que o capítulo 8 começa dizendo: e fez-se meia hora de silêncio no céu, porque este 7º selo está anunciando então o início das trombetas, que são juízos mais duros, mais difíceis para a terra, para as pessoas. Tanto a abertura dos selos quanto o tocar das trombetas anunciam acontecimentos e preparações com respeito aos adventos de Deus. Então, sobre as coisas que Deus está fazendo no mundo. Uma vez que a 7ª trombeta pretendia introduzir o terceiro ai, como eu comecei falando aqui para vocês, que está no capítulo 11, no versículo 14, fala, e aí virá o terceiro ai. Mas a gente vai ver aqui que ele não descreve nenhuma calamidade. E evidente se torna que mais tarde, então, nós vamos esperar por uma elucidação, então, quanto a este assunto. Porque aí nós vamos entender o porquê, o que diz respeito à 7ª trombeta. O soar da 7ª trombeta anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo e que ele então reinará para sempre. Então, é como se aqui no capítulo 11 estivesse falando de um tempo, de um momento que essa trombeta, ela está lá na frente. É como se ela estivesse sendo adiantada aqui nos acontecimentos, porque aqui ao soar desta 7ª trombeta, todas as outras coisas que ainda nós não vimos aqui vão acontecer. Vocês entenderam? Isso aqui é a finalização, então, de tudo que está descrito no livro e que ainda vai acontecer. Ezequiel, capítulo 21, 26 e 27 diz: assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será.
até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. Olha que palavra poderosa, profética, que está no livro de Ezequiel. Chegou então profeticamente este tempo em que tudo será reduzido a ruínas, e aquilo que foi tomado, a coroa que estava em poder de outro poder, será dado, será destruído e será dado a quem pertence de direito, ao Senhor Deus, porque tudo é dele, céus e terra, e o mundo e tudo que nele há, diz a palavra. Porém, por causa do pecado, este mundo está entregue ao maligno. E aqui então declara a vitória de Deus sobre todo o mal. E o Senhor, por fim, vai reconquistar, vai tomar posse daquilo que lhe pertence. Glória a Deus por isso. Daniel 2:44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui Daniel está dando a Nabucodonosor a interpretação do sonho que ele teve da estátua, aquela estátua que mostrava uma cabeça de ouro, braços, peitos de prata, pernas, metade ventre de bronze, pés, pernas de ferro, enfim. Tudo isso significava os reinos poderosos que iriam se suceder. E a gente sabe que nessa visão, vou falar só um pouquinho, nem estava programado para falar aqui, mas na visão o rei ele vê uma mão que atira uma grande pedra e derruba esta estátua, significando que todos esses reinos que passaram por todos os tempos, poderosos, conquistadores, reinos que dominaram e que até hoje dominam, nós sabemos, esses reinos todos vão ser reduzidos a nada, porque a pedra arremessada, que é Jesus Cristo, ela destruirá todos os reinos anteriores, de maneira que eles não sejam nada. Como diz aqui, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, quando Jesus vier, ele botará fim ao poder humano, ao poder do inimigo de Satanás, que usou o poderio humano e que reinou através destes reinos. Ele também será destruído, será esmiuçado. E o Senhor Jesus então tomará aquilo que é dele de direito, como diz a palavra. Zacarias 14:9 diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Glória e honra ao nome do Senhor, poderio de Deus. Poderosa esta palavra, poderoso este capítulo, poderoso esta revelação que está aqui em Apocalipse, no capítulo 11. Vamos continuar. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que estão descritos a partir do capítulo 16, que nós ainda vamos ver. Lembra que sempre disse que os relatos não estão em ordem cronológica, Então, este é um exemplo, Nós estamos vendo aqui no capítulo 11 a sétima trombeta, falando já do fim glorioso,
porém ainda não foi relatado as coisas que ainda estão por vir. Então, não existe uma ordem sequencial nas visões. Vamos continuar aqui. O soar da sétima trombeta é seguido de um trecho parentético, ou seja, ele abre um parêntese, né, como eu estou acabando de falar, revelando então alguns exemplos relacionados com o período da tribulação. Nós vamos ver então agora a partir do capítulo 12, que será o próximo vídeo, até o capítulo 15, esses eventos que vão acontecer. Então é como se este capítulo aqui, ou esta parte, né, que fala sobre a sétima trombeta, fosse um parênteses ali que foi colocado ainda nos juízos que ainda estão por vir. Então, na verdade, a sétima trombeta, ela já anuncia o final dos acontecimentos e a vitória de Cristo sobre o império das trevas e a tomada total e definitiva do seu reino. Podemos dizer que o atributo costumeiro de Deus é abreviado de modo significante. Então, é assim, jamais se diz que ele há de vir, porque ele tem vindo, porque o tempo de Deus não é no futuro, o tempo de Deus é no passado, é no presente, é no futuro. Glória a Deus, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele é eterno, não está limitado ao tempo nem ao espaço e nem conta os dias como nós contamos. Glória a Deus por isso. No versículo 17, então fala: tomastes o teu grande poder e reinastes. O eterno reino tem começado ao se iniciar um novo exercício de soberanias de Deus sobre o homem. Uma soberania que em nenhum tempo da história tem sido abandonada. Não é porque as coisas ainda não aconteceram que Deus abandonou o homem, o seu reino, os propósitos, mas significa que na sua sabedoria ele tem sido voluntariamente limitada, ok? Deus tem começado o seu reino eterno, isto é agora, a partir de agora, lá no capítulo 20, dos versículos 4 a 6, nós vamos ver então o reino milenário, quando o Senhor vai prender Satanás por 1000 anos e vai reinar por 1000 anos, né, na terra. Jesus vai reinar aqui por 1000 anos, reinar todos os povos que ficarem da grande tribulação, virá com a igreja, reinará nas nações em paz, porque é o reinado de paz. Agora vamos seguindo para os versículos 16, que diz assim: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir. Como eu disse, era, é e há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. Glória a Deus. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Está aqui a justiça de Deus sobre tudo. Mas vamos falar um pouquinho dos 24 anciãos aqui, porque eles são mencionados desde o começo de Apocalipse, eles aparecem lá nos primeiros capítulos, e eles são mencionados aqui porque eles fazem parte, então,
das manifestações nos céus, né? E eles estão perante o Senhor, eles estão diante de Deus. E eu já expliquei para vocês o que podem representar os 24 anciãos. Pode representar, simbolizar, então, as 12 tribos de Israel, representando a lei, assim como os 12 apóstolos de Cristo, representando a graça. 24 anciãos que estão perante o Senhor no céu. E tem muitas coisas que falam sobre as tribos e os apóstolos, né? Mas nem vou entrar nesses detalhes aqui porque não cabe, não dá tempo. Então, os 24 anciãos profetizam o que acontecerá na vinda de Cristo. As nações ficarão enfurecidas, e nós vamos ver isso lá no capítulo 20, no versículo 8 e 9. A ira de Deus se manifestou em juízo, também ainda no capítulo 20. Tudo o que eu estou falando aqui está no capítulo 20 e 21. Mas como fala sobre os anciãos, eles profetizam, isso vai estar lá na frente e nós vamos chegar lá. Mas eu estou dando um pouquinho assim de uma enumeração daquilo que eles vão fazer. Os mortos serão julgados, os santos galardoados na cidade de Deus, está lá no capítulo 21, e os pecadores destruídos no lago de fogo, tudo está no capítulo 20 a 21. E aí o capítulo 11 termina com o versículo 19, que diz assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E aí as pessoas interpretam várias coisas, inclusive que a arca da aliança, que nunca foi encontrada mais na terra, né? Então, que ela foi vista aqui, e a gente não entende assim, mas também não temos uma certeza, porém nós sabemos que abriu-se no céu o templo de Deus. Então nós sabemos que tudo que foi feito aqui na terra é sombra das coisas que estão no céu. Hebreus vai falar muito sobre isso, né? Tanto o tabernáculo, depois o templo, as medidas, os elementos, o ouro, as cores, tudo tem uma representação e tudo é como se fosse o protótipo dos céus, das coisas que estão no céu. Deus não tinha como, Deus enviou uma forma de representar o céu. Então, aqui fala que a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Então, nós não entendemos se é a arca que estava na terra ou se é uma arca da qual foi feita uma igual. Mas vamos tentar entender um pouquinho. A arca, uma caixa de madeira de acácia revestida com ouro e que simbolizava o trono ou a presença de Deus no meio do seu povo. Chamada de Arca do Senhor, Arca de Deus, Arca da Aliança do Senhor, era o lugar onde Deus vinha encontrar-se com os homens a fim de revelar sua vontade. Era o símbolo da presença divina, da aceitação do sacrifício, o que cobria a lei, que exigia castigo por causa do pecado. Na época do Antigo Testamento, a arca ficava na parte mais interna do tabernáculo ou do templo, que era chamado, vocês sabem, o Santo dos Santos, e era o local onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso, e uma vez por ano. Então, João lembrou aos seus leitores, porque João está escrevendo, relatando tudo o que ele viu, né? E os seus leitores também somos nós. Nós hoje somos os leitores
da carta, né, do Apocalipse de João. Então ele lembrou que veriam a arca e estariam na presença de Deus. Ou seja, aquelas pessoas e nós que estamos lendo o Apocalipse, nós sabemos que um dia nós estaremos lá no céu perante a presença do Senhor. O templo no céu se abre para revelar a arca do concerto. A manifestação aos homens da arca nesse ponto sugere que o alvo do concerto, que é a promessa do reino, está agora no ato de se cumprir e prestes a confirmar sua aliança com a humanidade por meio de Jesus Cristo, quando seu reino será então instaurado. A terra inteira, veja bem, a terra inteira poderá ver esta grande verdade, porque o texto diz que o templo, o céu foi aberto e o templo de Deus foi aberto. Olha que glorioso, que maravilhoso. Aqui nesse ponto, todos então vão contemplar a presença e o poder do Senhor, porque eles então estará tomando aquilo que é dele, o seu reino eterno. Amém? Porém, isso será em meio à grande agonia, maneira como, infelizmente, somente os homens aprendem. E termina: relâmpagos, terremotos e saraiva testificam que tem chegado a consumação. Encerramos o capítulo 11 de Apocalipse, a 7ª trombeta. Deus abençoe você, fica na paz e siga com a gente em nome do Senhor Jesus.